Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica Prática, aula 111, módulo 4, o assunto Transistores Unijunção TUG, parte 2. Vamos lá? Observe com atenção as figuras ao lado. Preste atenção nessas figuras. Já informamos aos nossos alunos que transistores unijunção, conhecido como TUG, não são tão comuns nos circuitos e aplicações quanto os transistores bipolares. Com isso, podemos dizer que são relativamente pouco os códigos disponíveis para os transistores unijunção, os TUG. Provavelmente, o mais fácil de adquirir é o código 2N2646, 2N2646, tendo este como aparência um corpo metálico cilíndrico, e na parte inferior contém uma pequena aba, que a partir da qual podemos facilmente identificar seus terminais. Observe. Observe com atenção esta outra figura. Preste atenção nessa outra figura. Na figura, podemos ver o transistor unijunção, o TUG, por baixo, com a devida codificações dos seus terminais, usado como referência de posição uma pequena aba. Preste atenção. De acordo com a figura, podemos ver o transistor unijunção por baixo, com a devida codificação dos terminais, usando como referência de posição uma pequena aba. Observe. Marque bem essas características e posicionamento, pois o transistor 2N2646 será provavelmente o único TUG que utilizaremos. Observe agora com atenção este outro diagrama ao lado. Preste atenção nesse diagrama. Devido justamente às suas características de funcionamento, isto é, tudo ou nada, ligado ou desligado, o transistor TUG não se presta a trabalhar como amplificador. Para isso, usamos os transistores bipolar comum, ou então a utilização dos transistores conhecido como TEC, que será estudado mais adiante. Entretanto, podemos utilizar o transistor TUG como oscilador. Observando com atenção o diagrama, podemos então ver a configuração mais elementar de um oscilador com a utilização de um transistor unijunção TUG. Observe que, ao aplicarmos inicialmente a alimentação ao circuito, o capacitor C1 começa a carregar-se via resistor R1, e a velocidade depende da constante de tempo, que por sua vez depende dos próprios valores do primeiro resistor, o R1, e do capacitor C1. Preste atenção que eu vou repetir. Observe que, ao aplicarmos inicialmente a alimentação ao circuito, o capacitor C1 começa a carregar-se via resistor R1. E a velocidade depende da constante de tempo, que por sua vez depende dos próprios valores do primeiro resistor, o R1, e do capacitor C1. Assim que a tensão no capacitor C1 atinge o ponto de disparo no transistor unijunção, o TUG, vencendo assim a barreira no terminal emissor, a corrente ela se manifesta instantaneamente, saindo para o terminal de base 1, o B1, e atravessando o terceiro resistor, o R3. Observe o diagrama. Feito isso, o capacitor C1 ele se descarrega. Neste caso, a sua tensão, isto é, a carga, ela cai abaixo do ponto de disparo do transistor unijunção, com o que o terminal do emissor fica novamente bloqueado, reiniciando assim todo o ciclo.
A frequência ou ritmo de carga lenta ou descarga rápida do capacitor C1 é então basicamente determinada pelos valores do resistor R1 e do capacitor C1. Preste atenção, aluno. A frequência ou ritmo de carga lenta ou descarga rápida do próprio capacitor C1 é então basicamente determinada pelos valores do resistor R1 e do capacitor C1. Note que o segundo resistor, o R2, e o terceiro resistor, o R3, estabelece uma limitação de corrente. Ao mesmo tempo, permite o retorno dos sinais e pulso gerado pelo oscilador, conforme iremos ver mais à frente. O transistor unijunção, o TUJ, é um componente razoavelmente rápido em suas transições, podendo oscilar desde frações de Hertz até centenas de Hertz. Os valores típicos do primeiro resistor, o R1, e do capacitor C1 estão desmarcados no diagrama. O mesmo ocorre com os valores típicos para o segundo resistor, o R2, e o terceiro resistor, o R3. Chama a atenção dos nossos alunos para as posições do segundo resistor, o R2, e do terceiro resistor, o R3, que influencia a própria relação do divisor de tensão interna do próprio transistor unijunção. Uma vez que o segundo resistor, o R2, encontra-se acima da junção do emissor, enquanto que o resistor, o R3, acha-se abaixo da junção. Preste atenção, aluno. Chama a atenção dos nossos alunos para a posição do segundo resistor, o R2, e do terceiro resistor, o R3, que influencia a própria relação do divisor de tensão interna do transistor unijunção, o TUJ, uma vez que o segundo resistor, o R2, encontra-se acima da junção do emissor, enquanto que o resistor R3 acha-se abaixo da junção. Assim, quanto maior o valor do segundo resistor, o R2, por exemplo, menor será a tensão de disparo do transistor unijunção e vice-versa. Por outro lado, quanto maior o valor do terceiro resistor, o R3, maior também será o nível de tensão de disparo. Outro ponto a considerar, se desejarmos um ritmo muito lento na oscilação, o valor do capacitor C1 pode ser dimensionado para mais do que os 1000 microfarad, sugerido no próprio diagrama. Entretanto, devemos lembrar que capacitores de valores muito altos costumam apresentar uma fuga de corrente também proporcionalmente alta, chegando a um ponto em que torna-se simplesmente impossível efetuar a carga do capacitor. Observe novamente com atenção o diagrama ao lado. Preste atenção nesse diagrama. Quando estudamos a corrente alternada e sobre os transistores bipolar como osciladores, tomamos contato com as chamadas representações gráficas das formas de onda, que nada mais são do que uma forma de desenhar os níveis de tensão com referência a um eixo vertical em função do tempo que tem como referência um eixo horizontal. Vamos agora ver as formas de onda presentes em diversos pontos em relação ao oscilador com o transistor unijunção. Preste atenção, aluno. Vamos agora ver as formas de ondas presentes em diversos pontos em relação ao oscilador com os transistor utilizado, que é o unijunção, o TUJ. Vamos lá? Observe no diagrama que se tomarmos o sinal de saída, o S1, do emissor do transistor unijunção, teremos então, em série, um pulso no formato de um desenho de ondas dente de serra,
vindo da carga lenta e descarga rápida do próprio capacitor C1. Preste atenção que eu vou repetir. Observamos então no diagrama que se tomarmos o sinal da saída S1, do emissor do transistor unijunção, o TUJ, teremos então uma série de pulso no formato de um desenho de onda dente de serra, vindo da carga lenta e descarga rápida do próprio capacitor C1. Agora na saída S2, que está sendo no terminal B2 do próprio transistor unijunção, obteremos então uma série de pulsos negativo, isto é, para baixo, com o formato do desenho em onda quadrada, que ocorre a cada descarga rápida do próprio capacitor C1. Finalmente podemos ver no diagrama que na saída S3, observe o diagrama, que está sendo no próprio terminal B1 do transistor unijunção, uma série de pulso positivo, isto é, para cima, com o formato do desenho de várias ondas quadrada, sendo esta também simultânea, isto é, com rápida descarga do próprio capacitor C1. Preste atenção. Finalmente, podemos ver no diagrama que na saída S3, que está sendo no próprio terminal B1 do transistor unijunção, uma série de pulso positivo, isto é, para cima, com o formato do desenho de várias ondas quadradas, sendo estas também simultânea, isto é, com rápida descarga do próprio capacitor C1. Observamos então que podemos obter com a utilização do transistor unijunção, o TUJ, uma oscilação de vários tipos de sinais, cuja apolaridades dos sinais podem ser obtidas do próprio oscilador. O transistor unijunção, o TUJ, são dispositivos considerados de baixa potência, não podendo manejar corrente média muito alta. Preste atenção. O transistor unijunção, o TUJ, são dispositivos considerados de baixa potência, isto é, não podendo manejar corrente média muito alta. Podemos então observar, entretanto, que os pulsos gerados são sempre muito rápidos e assim, dentro desses minúsculo tempo em que eles se manifestam, a corrente ela pode ser substancial, sem que com isso a média geral ultrapasse o suportável pelo próprio componente. Em outras palavras, como o tempo em que o transistor unijunção passa ligado nesse circuito é sempre menor do que o tempo em que passa desligado, a média da corrente manejada, ainda que em pulso relativamente intenso, permaneça moderado. Preste atenção. Em outras palavras, com o tempo em que o transistor unijunção, o TUJ, ele passa ligado, nesse circuito é sempre menor do que o tempo em que passa desligado. A média da corrente manejada, ainda que em pulso relativamente intenso, permanece moderado. Observe o diagrama abaixo. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima.